Hoje é dia 12 de setembro, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast. Eu vou tentar ser bem objetivo no podcast de hoje, porque tem bastante coisa para a gente falar, tanto localmente como internacionalmente, e a gente precisa tentar entender um pouco os acontecimentos correntes e ter uma visão prospectiva do que esperar para frente, pelo menos no curtíssimo prazo. Vou começar aqui falando de Brasil, depois eu falo um pouco de Estados Unidos e finalizo falando um pouco do cenário para a China, tanto Estados Unidos quanto China, com impactos relevantes para a dinâmica de preço e para a economia brasileira. Falando de Brasil, acho que a gente tem aí alguns pontos relevantes para comentar, né? Primeiro é a crise institucional, ela teve várias etapas ao longo dessa última semana. Depois a gente tem a questão de inflação / taxa de juros no Brasil, e que isso leva a um terceiro ponto, que é a questão do crescimento e o que esperar para o crescimento à frente, tá? Falando um pouco aqui da questão institucional, a gente veio das manifestações ali de 7 de setembro, do feriado de 7 de setembro, com uma retórica bastante agressiva por parte do presidente. A gente teve uma reação muito negativa dos ativos locais na quarta-feira, e na quinta-feira, por volta de 4h30 da tarde, exatamente 4h25 da tarde, a gente teve uma nota oficial do presidente da República, de uma certa forma, dando alguns passos atrás da retórica que ele tinha usado na terça-feira anterior, no dia do 7 de setembro. E, basicamente, eu já venho comentando aqui há bastante tempo que no sistema que o Brasil, o sistema republicano do Brasil, onde você tem os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, essa não foi a primeira vez e certamente não será a última vez que a gente vai ver um embate entre os poderes, tá? Então a gente teve sim, em momentos passados, embates ou ruídos entre o poder executivo e o poder legislativo. Agora a gente está vivenciando aí um embate entre o poder executivo e o poder judiciário. E geralmente, eu tenho brincado bastante que o Brasil ele tem essa tendência de chegar na beira do precipício, mas ele nunca se joga, Ele nunca se joga para debaixo do precipício, ele sempre dá um passo atrás e tenta endereçar os seus problemas. E o que aconteceu ao longo dessa semana foi exatamente isso. Depois do presidente ter esticado bastante a corda com o judiciário, depois do presidente ter visto na quarta-feira e na quinta-feira, até o momento da divulgação da nota, uma reação bastante negativa por parte da classe política, por parte da sociedade, por parte dos mercados financeiros locais, você teve um poder moderador, ou na verdade um agente moderador que veio funcionar como uma absorção de choque, e que nesse caso, segundo a mídia, segundo confirmações do próprio, foi o ex-presidente Michel Temer que atuou junto ao presidente da República para tentar colocar algum tipo de panos quentes ou amenizar a situação que o Brasil estava vivendo. E no passado isso também aconteceu, quando você tinha embate entre o executivo e o legislativo, o poder judiciário vinha para tentar endereçar a situação. Quando você tinha o judiciário contra o legislativo, eventualmente o poder executivo vinha para tentar amenizar a situação, ou por vezes até a própria sociedade colocou pressão nos demais poderes da República por uma solução das questões pendentes. Em algumas vezes a própria reação muito negativa dos mercados financeiros locais levaram o poder executivo ou o poder legislativo ou o poder judiciário a darem um passo atrás nos problemas ou nas questões que estavam sendo motivo de atrito. Então, dessa vez não foi diferente. A nossa visão hoje é que a gente pode vir a ter um curto prazo mais ameno, mas de forma alguma a gente endereçou esse problema específico a longo prazo, A gente
pode esperar aí que os ciclos, digamos assim, institucionais no Brasil, eles continuem bastante curtos e bastante voláteis, no sentido de que nós teremos aí algumas semanas ou alguns poucos meses de momentos mais amenos, que vão ser pontuados por algumas semanas ou alguns poucos meses de momentos de bastante tensão institucional. A gente continua achando que as instituições no Brasil são bastante fortes e a gente não acredita em ruptura. Obviamente que temos que manter os pés no chão e a gente não pode ignorar os problemas existentes, a gente não pode ignorar o tamanho da crise que foi criada há poucos dias atrás, a gente não pode ignorar os riscos que existem à frente, mas a gente continua mantendo a nossa visão que o Brasil não deve passar por uma ruptura institucional mais grave no curto prazo. Então a gente vai continuar sendo um pouco passageiro dessa situação. A gente teve esse recuo do presidente. Esse recuo ele não foi, de fato, totalmente visto com uma credibilidade muito grande pelos outros agentes políticos ou econômicos. Então a gente precisa entender aí quais vão ser os próximos passos, não só do presidente da República, do seu entorno, como do poder legislativo e do poder judiciário, mas a curto prazo, de fato, a nota divulgada na quinta-feira, ela trouxe alguma ponta de esperança de termos ou vivenciarmos uma fase um pouco mais amena do ciclo institucional no Brasil, que, reforço aqui de novo, não deve durar muito tempo. Então, até o próximo ciclo eleitoral, dificilmente nós vamos ter um endereçamento estrutural desse problema ou dessa crise institucional no Brasil. Esse é o primeiro ponto bastante relevante e que pode continuar sendo foco do mercado nas próximas semanas e nos próximos meses. Passando aqui para a questão da inflação e do mercado de juros, o que certamente vai ter um impacto no crescimento e já está tendo um impacto negativo nos mercados, o Brasil continua no ambiente de inflação corrente muito alta. O IPCA divulgado essa última semana foi um número acima das expectativas e foi um número de qualidade ruim. Por que foi um número de qualidade ruim? Ele veio com os núcleos muito altos, ele veio com os indicadores de serviços muito altos, ele veio com uma difusão, um índice de difusão muito alto, né? Então isso tudo representa um sinal de que a inflação ela está se tornando mais enraizada na economia e muito mais espalhada, que é um cenário totalmente diferente do que o Banco Central e que o mercado viam há 4, 5, 6 meses atrás, né? Vamos lembrar aí que a gente virou o ano com uma taxa Selic que migrou para 2%, existia uma expectativa que essa taxa de juros ficaria muito baixa num horizonte relativamente prolongado de tempo. A gente teve uma mudança muito rápida e muito radical de postura do Banco Central, exatamente tentando fazer essa marcação a mercado por uma inflação que se mostrou muito mais alta e ela se acelerou de uma forma muito mais rápida e muito mais acentuada do que esperado anteriormente. O que a gente está vendo agora é que essa inflação não só ela está alta, como a qualidade dela está muito ruim e ela está se mostrando muito mais enraizada e muito mais espalhada na economia. O mercado, obviamente, depois da divulgação desse número e de todo o pano de fundo institucional e político que o Brasil vem vivendo, reagiu com uma forte abertura de taxa de juros, especialmente na parte curta da curva. O mercado já precifica uma alta de quase 150 basis points, ou seja, 1,5%. Na taxa Selic na próxima reunião do cupom. Vale lembrar aqui que o Banco Central ele sinalizou para uma alta de 100 basis points na última reunião, para essa próxima, mas ele deixou a porta bastante aberta para acelerar esse ciclo de alta de juros. O mercado ele já precifica aí uma taxa Selic novamente em 2 dígitos no horizonte de um ano e meio. Então, a gente já tem aí uma curva futura de juros com taxa acima de 10% a partir do meio de 2024. A gente já tem juros aí acima de 10%, as taxas longas já acima de 11%. Então, quando você olha o FRA,
que é a taxa na ponta, a gente já consegue vislumbrar a taxa de juros a 12%, 13% daqui a 4, 5, 6 anos e uma taxa perto de 10% aí entre 18 e 24 meses, tá? Em 2 dígitos novamente. Acho que vai ser muito difícil o Banco Central não corroborar essa precificação do mercado e a gente já tem visto aí os sell-sides revisando a expectativa de taxa de juros, não só alta da próxima reunião, quanto a taxa de juros terminal desse ciclo de alta de juros, ou seja, a gente deve ter um Banco Central acelerando o movimento de alta e os juros terminais devem ser mais altos e talvez muito mais altos do que o esperado anteriormente. Então a gente está falando aqui de um IPCA que vai fechar o ano perto de 9% e provavelmente nós teremos uma taxa Selic de novo perto de 9% em algum momento do começo do ano que vem. E isso é uma grande novidade para o cenário que vinha se desenhando aí ao longo dos últimos meses. Obviamente que a gente vinha já falando há bastante tempo aqui nesse fórum sobre a piora na expectativa de inflação, que a inflação já era uma realidade, que essa realidade vinha se mostrando principalmente nos IGPs, nos índices de preços ao produtor, e agora essa realidade se impôs, infelizmente, de uma maneira mais clara e evidente, não só para o mercado, mas principalmente com impactos relevantes para a sociedade e para o crescimento. Então, nesse ponto aqui, eu acho que a mensagem é: teremos um ciclo de alta de juros mais rápido, mais acentuado, mais acelerado, mais rápido, mais acelerado, e a taxa de juros terminais, a taxa Selic, ela deve finalizar esse ciclo de alta de juros num patamar mais alto do que chegou-se a se pensar há poucas semanas atrás, tá? Obviamente que isso vai ter um impacto no crescimento, juros mais altos aumentam o custo de capital para várias empresas que precisam tomar dívida a mercado. Inclusive, a gente está voltando a ver um movimento das empresas buscando financiamento fora do Brasil. Até poucos meses atrás estava mais barato emitir no Brasil do que emitir fora, principalmente nos Estados Unidos. Essa proporção, essa relação já se inverteu, então de novo ficou mais barato você emitir fora do Brasil. O custo de capital vai ser mais alto para as empresas, alguns setores mais sensíveis à taxa de juros, como o setor imobiliário, por exemplo, certamente vai ter que vivenciar um momento aí de desafios um pouco maior, porque o financiamento para o consumidor final também vai ficar mais caro, tanto pela Selic ficar mais alta, quanto pela taxa de juros futura já está num patamar mais alto, e a gente precisa lembrar que grande parte aí da tomada de dívida do mercado, no mercado corporativo, do mercado consumidor, é muito mais ligada à taxa longa do que à taxa mais curta. Então, de fato, a gente deve ter um impacto negativo aí no crescimento, e não à toa a gente já tem visto aí uma série de bons economistas revisando o crescimento de PIB de 2022, muita gente já aí com PIB mais para 1,5 do que para 2, 2,5, 3 que a gente via há alguns meses atrás. Acho que para completar aqui a questão de Brasil, eu falaria aqui de mais 2 pontos, Um é a crise hídrica, ela ainda está presente, Quem faz conta bem disso diz que a probabilidade da gente ter algum tipo de racionamento é de 20%, é uma probabilidade baixa, mas não desprezível, ou seja, 20% de chance de a gente ter algum tipo de racionamento não é uma probabilidade irrisória, é uma probabilidade que não pode ser ignorada. A gente pode ter alguns apagões também pontuais localizados. Certamente isso é um choque de oferta, e choques de oferta eles afetam tanto o crescimento para baixo quanto a inflação para cima, ou seja, mais um vetor tornando o cenário para o Brasil um tanto quanto mais desafiador. Para finalizar aqui, último comentário tem a ver com o fiscal. A situação fiscal do Brasil de fato melhorou muito ao longo dos últimos meses, porque a gente teve uma melhora mais rápida da economia pós-lockdowns ou pós-quarentenas. Isso melhorou bastante o lado das receitas do governo, o lado aí da arrecadação. E como o teto de gastos está em vigor, você não pôde acelerar os seus gastos na mesma proporção que você acelerou sua arrecadação. Isso fez com que a expectativa de dívida PIB despencasse para o final do ano. Chegou-se a falar algo perto de 100%. A gente deve fechar o ano aí com
82% de dívida PIB, que é um patamar alto, é um patamar perigoso, mas é um patamar melhor do que aquele que a gente esperava aí há 4, 5 meses atrás. O problema é as perspectivas para frente e todos esses balões de ensaio que são jogados na mídia e no mercado a respeito de colocar alguns gastos fora do teto de gastos, como é o caso da questão que está sendo discutida no Congresso do pagamento de precatórios para 2022. O mercado e a sociedade sabe da importância do teto de gastos como âncora fiscal para o país. E toda vez que você fala em descumprir ou colocar despesas fora do teto, você cria ou aumenta a probabilidade de você ter um precedente muito ruim olhando para frente, né? Uma vez que você, entre aspas, fure o teto de gasto, para você furar ele de novo, cria um precedente ruim, talvez torne essa perspectiva mais viável olhando para frente. Isso seria extremamente deletério para os fundamentos econômicos e fiscais do Brasil, mas infelizmente a gente continua ouvindo circulações aí na mídia e no meio político da tentativa de colocar alguns gastos fora desse teto. Isso de fato é um problema, ou é um risco bastante relevante para o Brasil no curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente coloca tudo isso que foi falado aqui dentro de um mesmo saco, né? Ou seja, crise institucional, inflação, aumento de juros, piora na perspectiva de crescimento, crise hídrica, incerteza fiscal, obviamente que os ativos no Brasil eles reagiram de uma forma bastante negativa ao longo das últimas semanas. A Bolsa chegou a bater 113 mil pontos, ela fechou a semana ali perto dos 115, 114 e alto, mas ela chegou a bater 113 mil pontos ali logo após as manifestações de 7 de setembro. A gente teve o dólar de novo batendo ali em torno de 5,30 e a gente teve aí uma alta expressiva da curva de juros no Brasil. Digo isso porque eu também não quero soar aqui excessivamente negativo. De fato, a situação de curto prazo ela é mais desafiadora. Existem obstáculos relevantes para serem superados nas próximas semanas e nos próximos meses, mas ao mesmo tempo que esse cenário foi se desenvolvendo, a gente também teve uma readequação do preço dos ativos locais, né? Então, o Ibovespa negociando aí a 114, 115 mil pontos, ele é um valuation de preço sobre lucro, price earnings, perto de 8, 8,5, que é um valuation historicamente muito baixo. Né? Não quero aqui nem entrar no mérito dessa discussão, que é uma discussão válida, que a gente pode até gastar um outro tempo falando sobre isso, mas historicamente a gente só viu esse valuation lá na crise de 2008, e mesmo assim pontualmente, tá? Obviamente que eu não quero entrar aqui em discussões setoriais, só aquela empresa, esse outro case micro. Estou falando aqui de uma forma mais macro, mais top-down, né? Olhando mais de cima para baixo. Então, é um valuation historicamente muito baixo, não vou dizer nem que é barato, é historicamente muito baixo. É uma curva de juros que já precifica aí uma alta relevante da taxa Selic, e uma taxa de câmbio que, por valuation também, que quem faz conta, olhando termos de troca, olhando o nível de taxa de juros, de carrego, etc., também é uma taxa relativamente elevada, né? Tem motivos para o prêmio de risco no Brasil, os prêmios de risco estarem mais elevados? Tem, óbvio que tem motivos, a gente falou alguns deles aqui, mas a gente precisa observar também que o mercado já tem uma gordura, um prêmio relevante, e muitos desses problemas que a gente está vivenciando, eles são relativamente fáceis de serem equacionados. Eu não estou dizendo que eles serão equacionados, mas existem medidas que não são muito complexas, que podem ser tomadas e a gente consiga equacionar essa questão de uma maneira ou de outra. Não acredito que esses problemas vão ser equacionados no curtíssimo prazo, né? Infelizmente. Então, o curto prazo ele vai ser um pouco mais nebuloso, um pouco mais incerto, ou seja, teremos mais volatilidade, mas quem tem uma visão de médio e longo prazo são em momentos como esse, onde boas alocações são feitas e onde você consegue auferir ganhos relevantes
quando a gente olha em horizonte de 2, 3, 4, 5 anos, tá? Então a mensagem que eu queria deixar aqui de Brasil é uma mensagem, sim, um pouco mais negativa para curto prazo, um pouco mais nebulosa, um pouco mais incerta, mas do lado do mercado é um cenário onde a posição técnica melhorou bastante nas últimas semanas, onde os preços e os valuations eles se adequaram a essa deterioração do fundamento econômico. Então, os fundamentos podem piorar mais e os preços piorarem mais. Ou a gente pode ainda ter uma adequação maior de nível de preços e valuations. Mas se você tem um horizonte de médio e longo prazo, oportunidades surgem em momentos de incerteza. Então, a minha recomendação aqui é manter um pouco de calma, um pouco de parcimônia, né? Eu vou pegar aqui até o que o Luiz Stuhlberg escreveu na carta do icônico Fundo Verde desse mês, né? Os preços do Brasil já estão mais atrativos, que vale a pena alguma alocação, mas eles não estão excepcionalmente atrativos para que eu esteja totalmente alocado. Então é o que eu falei aqui antes, né? Aloque com parcimônia, tenha um pouco de paciência e guarde um pouco de dry powder para alocações caso a gente tenha uma piora ainda maior do mercado ao longo aí dos próximos meses e das próximas semanas. Entrando aqui no cenário internacional, e eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui, falando um pouco de Estados Unidos, dados de crescimento estão um pouco mais mistos do que todos na mesma direção positiva, mas muito disso é fruto da última onda da pandemia que afetou e ainda afeta a economia americana. Ainda está muito difícil da gente distinguir o que é impacto pontual de pandemia e o que é impacto mais cíclico ou estrutural. Nessa queda recente ou nessa acomodação, não é nem queda, nessa acomodação do crescimento. Por outro lado, os indicadores de emprego, no geral, eles seguem bastante positivos, né? Então a gente teve a divulgação do Jobless Claims, que é o número de pedidos de emprego, que é o número semanal, já fazendo no menor patamar desde o pré-pandemia. A gente teve o Jobs Opening, também um patamar muito elevado, é o número de julho. É verdade que o payroll que foi divulgado para o mês de agosto, ele foi um número mais fraco, mas quando a gente olha a abertura do payroll, ele foi muito afetado por setores como entretenimento e lazer, que foram mais afetados por essa última onda da pandemia, mas o resumo geral é que o mercado de trabalho parece bastante robusto e a inflação continua muito mais alta do que o esperado. Tem um debate grande se essa inflação ela é pontual ou é estrutural. Acho que o Banco Central americano ele vinha batendo na tecla que essa inflação seria muito cíclica, muito pontual. Eu acho que já não existe já um consenso tão grande em relação a isso. Acho que já existe aí uma pulga atrás da orelha em alguns membros do Fed que talvez a inflação fique mais alta por mais tempo. Então é natural a gente esperar e supor que um processo de normalização monetária, ou seja, de redução do quantitative easing, venha a ser anunciado ainda esse ano, para que ele seja colocado em prática no final desse ano e no começo do ano que vem. Esses processos eles não tendem a ser negativos por si só, mas a gente precisa medir eles vis-a-vis o nível de preço e valuation dos ativos internacionais, principalmente dos ativos norte-americanos, e a gente está entrando nesse processo com níveis de preços nominais, níveis de preços relativos e níveis de valuation, tanto quando a gente olha para o mercado de renda fixa, crédito, títulos soberanos, e quando a gente olha para o mercado de ações, são níveis que eu posso dizer aqui, em muitos casos, nunca antes vistos na história, e é muito difícil a gente separar o quanto disso é fruto de fundamento e o quanto disso é fruto de uma liquidez excessiva, e a gente vai ter essa resposta à medida que esse cenário de redução de quantitative easing, de normalização monetária, esse cenário ele vai se desenrolar aí ao longo dos próximos meses. A última semana foi uma semana mais negativa, principalmente para as bolsas internacionais. Inclusive a gente teve uma semana negativa aí para os índices de bolsa norte-americanos,
pela primeira vez em bastante tempo. É um movimento muito módico, né? Muito pequeno, perto de toda a alta que a gente vivenciou ao longo dos últimos meses. Então, não dá nem para olhar isso ainda como um sinal mais negativo para o mercado. A gente olha isso até como um movimento natural e saudável de acomodação. Mas, de fato, a gente tem que ter uma atenção especial aí ao longo das próximas semanas, porque é um cenário que talvez seja um pouco mais complexo olhando para frente, especialmente se a gente comparar com o primeiro semestre, que foi muito positivo para ativos de risco em geral. E para finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, e a gente já não se falava aí há quase 3 semanas, e então a gente acabou fazendo um bate-papo aqui um pouco mais longo. Tem a questão da China, né? A China continua lidando com desaceleração do crescimento, problemas no mercado de crédito e uma mão regulatória um pouco mais pesada do policymaker chinês, tá? A desaceleração do crescimento ficou evidente nos dados de julho, que a gente recebeu em agosto. Os dados de agosto a gente vai receber aí ao longo dos próximos dias. Há sinais de recuperação do crescimento nos indicadores de alta frequência e muito da surpresa negativa do crescimento foi fruto de uma onda nova da pandemia que afetou o país principalmente em julho e agosto, começo de agosto. Então vai ser importante a gente ver os dados oficiais de agosto, mas os dados recentes de alta frequência, como o número de pessoas usando os metrôs da China, tráfego nos portos chineses e etc., né? Tráfego nas rodovias, utilização de aplicativos, todos esses indicadores de alta frequência melhoraram bastante nos últimos dias, o que nos leva a crer que talvez a gente tenha aí um repique de crescimento depois daquele mês de julho ali bastante negativo, mas talvez isso só tenha acontecido final de agosto e começo de setembro. Esse é o primeiro ponto também, ainda é um cenário de incerteza grande. Segundo ponto, problema no mercado de crédito. A Evergrande, uma das maiores empresas de real estate do mercado imobiliário da China, de fato está caminhando para um default. É uma empresa que tem dentro do balanço 180 bilhões de dólares de dívida. Disse que as dívidas são muito maiores fora do balanço, e quando você olha para o que ela deve a empregados, fornecedores, etc., parece que a empresa tem cerca de 800 projetos imobiliários ao redor de toda a China. E a gente não sabe qual vai ser o impacto disso tudo também no resto da economia, principalmente no setor bancário e em outros setores da economia. Como o mercado imobiliário chinês é um mercado muito importante economicamente e socialmente, qualquer contágio desse processo de default, de reestruturação para outras empresas e outros setores da economia podem trazer repercussões negativas importantes para a China e para o resto do mundo. Então, esse é um tema que a gente precisa monitorar no detalhe ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, à medida que essa reestruturação vai ocorrendo, e na margem as notícias continuam bastante negativas dentro desse panorama. E por fim, o policymaker chinês está numa caçada regulatória muito grande, principalmente em torno das empresas de grande tecnologia, as grandes plataformas de tecnologia chinesa. Isso tem afetado principalmente o preço das ações de empresas de tecnologia na China, que estão aí, muita ação caiu 50%, 60%, 70% dos picos recentes. Então também é um cenário aqui talvez até bem mais desafiador do que o cenário americano. O cenário de China é um cenário de maior incerteza e cujas probabilidades de termos um evento caudal são bem maiores do que nos Estados Unidos, pelo menos na nossa visão. Era isso que a gente tinha para falar essa semana. Infelizmente, a gente não pode querer tapar o sol com a peneira. É um cenário mais desafiador. Em alguns casos, como no caso do Brasil, esse cenário desafiador ele foi seguido por um aumento do prêmio de risco nos ativos. Então, a certo modo, o mercado foi se ajustando. No caso americano, a gente ainda não teve nenhum ajuste expressivo. Então, qualquer desvio maior do cenário em relação ao cenário esperado, a gente ainda pode ter uma reação maior de preço. E na China a gente também já teve uma deterioração relevante de preço
tanto quando a gente olha o mercado de ações, quanto a gente olha o mercado de crédito privado, principalmente o mercado de crédito high yield, já estão com taxas ali perto de 10%, 12%. E quando a gente olha o mercado high yield americano, por exemplo, são taxas de abaixo de 4%, 3% e alto, 3,80%, 4%. A gente já vinha falando aqui de um cenário mais desafiador para o segundo semestre. Acho que talvez a gente tenha subestimado os desafios de Brasil. Talvez os desafios tenham surgido de uma intensidade muito maior e mais rápida do que a gente imaginava, e os preços se ajustaram de forma mais rápida do que a gente imaginava, mas a gente tem que estar preparado aqui tanto para o ataque, ou seja, para a gente alocar quando os preços parecerem ridiculamente atrativos ou quando o cenário apresentar algum tipo de melhora, e a gente também tem que estar preparado para a defesa caso esse cenário internacional ele continue fazendo uma volta ou uma curva para um cenário mais negativo ou muito mais negativo, principalmente no tocante à economia americana e à economia chinesa. Então, acho que o momento é um momento de maior cautela e da gente estar preparado para atuar em qualquer uma das pontas. Agradeço vocês aí mais uma vez pela audiência e desejo a todos uma ótima semana.